Olá, caros alunos, sejam bem-vindos e vamos tratar agora sobre o tópico balanço patrimonial, assunto tão importante da banca CESP-Sebrasp e que é cobrado com frequência por esta banca. Vamos fazer aqui questões sobre esse tópico. Então, sem perder muito tempo, vamos lá para a tela, tá certo, pessoal? Então, vamos lá para as próximas questões. Então, ele diz aí, ó, no balanço patrimonial, tá certo? De uma companhia aberta, os saldos credores e devedores, eles devem ser apresentados em contas separadas. Eles devem ser apresentados em contas separadas, mesmo aqueles que a legislação autoriza a companhia a compensar. Então, pessoal, aqui está errado, tá certo? Errado. Por quê, Felipe? Porque quando a legislação não autoriza a compensação, a companhia deve classificar separadamente. E quando ela autoriza, a companhia pode optar por classificar os saldos de forma separadas ou não, tá certo? Então, ó, vamos lá. No balanço patrimonial de uma empresa, de uma companhia aberta, os saldos credores e devedores devem ser apresentados, tá certo? Devem ser apresentados em regra, tá certo? A regra é o quê? Quando? Vamos lá. A regra é separadamente. Separadamente. Tá certo? E, ou seja, quando eu digo a regra, é que quando a norma, né, a legislação não autoriza a compensação, quando ela não autorizar, deve ser, tá certo? Classificada separadamente. Porém, tá? Vamos lá. Se a legislação autoriza a compensação, o que é que vai acontecer? A empresa, tá, pessoal? Ó, cuidado. Ela pode, ó, não é deve, ela pode optar por classificar separadamente ou não. Beleza? Então, por isso o gabarito está errado. Muito cuidado com esse tipo de questão, pessoal. Então, bastante atenção. E observe que questão de 2019, tá certo? E aí, principalmente ligado àquele, ó, ICMS é recolher, ICMS é recuperar, tá? Então, se a legislação não autoriza a compensação, classifica separadamente, né? Que é a regra, tá certo? Mas se a legislação autorizar a compensação, você pode optar por classificar separadamente ou não. Segunda, vamos lá. Também questão interessante e recente, pessoal, ó, 2018. Ele diz: quando a apresentação do balanço patrimonial
baseada na liquidez proporcionar informação confiável e mais relevante, né? Se a apresentação com base na liquidez proporcionar informação confiável e mais relevante, a entidade deverá apresentar seu grupo de contas de forma sequenciadas, sem separá-los em circulante e não circulante. E aí, pessoal, esse item, ele está correto, tá certo? Ele está correto. E ele trabalha lá no CPC 26, né? Ele está disposto lá no CPC 26, item 60, tá certo? Que diz que a entidade deve apresentar ativos circulantes e não circulantes e passivos circulantes e não circulantes como grupo de contas separados no balanço patrimonial, de acordo com outros itens do CPC, exceto quando a apresentação baseada na liquidez, ó, aí, ó, proporcionar informação confiável e mais relevante. Quando essa exceção for aplicada, todos os ativos e passivos devem ser apresentados, né, por ordem de liquidez, tá certo? Então, pessoal, basicamente, tá? Tomar muito cuidado, porque quando o balanço patrimonial for baseado na liquidez, proporcionar informação, tá certo? Mais relevante e confiável, a entidade deverá apresentar seus grupos de forma sequenciada, ou seja, de forma sequenciada por ordem de liquidez. Por ordem de liquidez, tá certo? Sem separá-los em circulante e não circulante. Então, item perfeito, tá? E aí, eu vou fazer aqui um resuminho, tá certo, pessoal? Muito importante para vocês, que é o resumo da classificação das contas do ativo e do passivo com base no CPC 26. Então, resumo, tá certo? Que é o disposto lá. Então, presta muita atenção, ó. A regra, tá certo, pessoal? A regra é dividir em circulante e não circulante. Ok? E aí, de acordo com o CPC 26, esse modelo é mais adequado para a empresa que possui um ciclo operacional claramente identificável, por exemplo, o comércio. E aí nós vamos ter a exceção. Tá certo? Felipe, quando é que ocorre a exceção? É com base na liquidez, que é o que nós vimos na questão. Então, quando a liquidez proporcionar informação confiável e mais relevante, de acordo com o CPC 26, o modelo mais adequado, né, vai ser a empresa utilizar pela liquidez, tá certo? De forma sequenciada. Então, a exceção é a alternativa, né, ao que está disposto na questão. Beleza? Então, regra, circulante e não circulante, que é o mais apropriado. Regra circulante e não circulante, que é o mais apropriado. Vai haver uma exceção por ordem de liquidez de forma sequencial, tá certo? E isso vai acontecer quando houver informação mais confiável e mais relevante. Muito cuidado, porque isso é questão que não é cobrada tão frequente, mas as bancas vêm cobrando recentemente. Beleza? Pronto. Vamos para a próxima. Para fins de levantamento do balanço patrimonial e outras demonstrações financeiras, o exercício social deve ter a duração de 1 ano, mas na constituição da entidade, quando de alterações estatutárias, a duração do exercício poderá ser diferente. Perfeito, pessoal. Gabarito certo, né? O que é o exercício social? Tá? Isso daí está disposto lá na Lei 6.404. Exercício social, a duração dele é de 1 ano, né? E esse exercício social poderá ter duração diferente no caso de abertura, constituição ou de alteração estatutária. Beleza, Felipe? Vamos para a próxima.
Próxima questão, pessoal, tá? Então, questão de 2019, eu fiz questão de trazer, que é um ponto importante. Você tem que saber a diferença entre o que foi alterado pela Lei 11.638 de 2007 e pela Lei 11.941 de 2009. O CESP gosta de cobrar essa diferença. Por exemplo, a inclusão de DFC e DVA foi pela Lei 11.638. Já a divisão em passivo circulante e não circulante foi pela Lei 11.941. Então vamos analisar aqui agora, pessoal, cada item. Ele diz, ó, julgue os itens a seguir a respeito das disposições da Lei 6.404, acerca das sociedades por ação e suas alterações após a promulgação das leis número 11.638 de 2007 e 11.941 de 2009, tá certo? E aí nós vamos analisar cada item, beleza? Então ele diz, ó, item 1, tá? Item 1, originalmente disposto na Lei 6.404, o subgrupo diferido, componente do ativo, foi inicialmente mantido pela Lei 11.638, mas posteriormente foi extinto pela Lei 11.941. Então, esse item está correto, pessoal, ou incorreto? Porque ele quer, ó, ele quer apenas os itens certos, tá? Então, esse item aqui, ele está, pessoal, certo, tá ok? O item está correto, beleza? Porque justamente com a entrada em vigor da Lei 11.638, que o ativo passou a ser dividido em circulante, realizável a longo prazo, e permanente, que era dividido em investimento, imobilizado, diferido e intangível, tá certo? Somente com a entrada em vigor da Lei 11.941 é que o diferido foi extinto. Então, nós já podemos eliminar as letras C e E, tá certo? Beleza, Felipe. Item 2. O subgrupo reserva de reavaliação, componente do patrimônio líquido, foi extinto e substituído pelo subgrupo ajuste de avaliação patrimonial após as alterações da Lei 6.404. Então, pessoal, isso daqui está incorreto, tá certo? Porque o subgrupo da reserva de reavaliação, ele foi extinto pela Lei 11.638 de 2007, tá certo? Porém, ele não foi, né? Ele não foi substituído. O erro está em dizer que ele foi substituído pelo grupo de ajuste e avaliação patrimonial. Na verdade, criaram uma conta ajuste e avaliação patrimonial, mas pré-valor justo. Como o item 2 está incorreto, pessoal, ó, a letra A também está fora. Item 3. Alteração na Lei 6.404 criaram o grupo ativo não circulante, que inclui o subgrupo intangível, no qual deve ser classificado o fundo de comércio adquirido. Perfeito, pessoal. Estão lá dentro do ativo intangível os bens incorpóreos, né? Os bens incorpóreos, inclusive o fundo de comércio. E item 4. A partir da promulgação da Lei 11.941, de 2009, passou a ser vedadas a apresentação e a manutenção nos balanços patrimoniais de saldos a título de lucros acumulados no patrimônio líquido das sociedades. Independentemente de sua forma de constituição, pessoal. Então, na verdade, não foi com a Lei 11.941 que ocorreu esse impedimento. Foi com a Lei 11.638. E essa retenção injustificada, tá certo, pessoal? Ela só era para as, né? Independente de sua forma, não, só era para as sociedades anônimas. Beleza? Então, item incorreto. Tá certo? Item. Vamos lá. Item incorreto. Vou voltar aqui. Então, item incorreto.
Beleza? Só houve um probleminha aqui, pessoal, mas já voltamos, tá certo? Deixa eu só ver aqui qual foi a questão que nós paramos. Beleza? Então, paramos nesta questão aqui. Pronto. Então, vamos lá. Então, como o item 4 está incorreto, estarão corretos os itens 1 e 3. Gabarito, letra B. Beleza? Vamos para a próxima. Ele diz, ó, a Lei número 11.638 de 2007, que introduziu alterações na forma de elaboração e de apresentação das demonstrações contábeis das companhias, determinou o quê? Ou seja, o que foi alterado pela Lei 11.638, pessoal. Tá? E aí tem que tomar muito cuidado, tá certo? Então, o que foi alterado pela Lei 11.638 foi justamente o gabarito, a letra B, tá certo? Foi a adoção do procedimento de redução ao valor recuperável de ativos foi alterado pela Lei 11.638. Tá certo, pessoal? Por que a letra A está errada, Felipe? Você já passaria para a próxima questão, mas vamos analisar as demais alternativas. A letra A está errada, pessoal, porque ele diz, ó, determinou a extinção da demonstração das origens e aplicações de recursos. Na verdade, pessoal, ela não foi extinta, essa demonstração continua a existir. Ela só deixou de ser obrigatória. Tá certo? Então, o que aconteceu foi isso. Letra C, ele disse segregação do ativo fixo no grupo físico e no grupo imaterial. Na verdade, com a Lei 11.638, não houve isso, né, pessoal? Houve a distinção entre imobilizado e intangível, mas o ativo permanente continua a existir dentro da lei, sendo extinto apenas pela Lei 11.941. Então, esse ativo fixo, que era o ativo permanente, ele só foi extinto pela Lei 11.941. Olha aí o ativo diferido, pessoal. Vedação de lançamentos em contas do ativo diferido. Acabamos de ver. Lei 11.941. Já fica ligado, ó. Então, ele trata muito do ativo diferido. E proibição do uso da conta, né, de lucros ou prejuízos acumulados também foi com a Lei 11.941 de 2009. Tá certo? Tranquilidade, né, pessoal? Beleza. Então, vamos lá continuar. Olha aí. As aplicações em recursos, né? As aplicações de recursos em despesa do exercício seguinte, são classificadas no ativo circulante. É o tipo de questão que você não pode errar. Certo, pessoal? Ó, o que é classificado no ativo circulante? As disponibilidades, os direitos realizados no curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesa do exercício seguinte. Então, com isso, o gabarito está correto. Próxima. Ele diz, de acordo com a legislação vigente, adiantamentos em dinheiro de uma empresa a seus fornecedores nacionais de mercadorias devem ser contabilizados em qual grupo? Tá certo, pessoal? Em qual grupo? E aí, vocês devem lembrar, né? Vamos aqui, ó. Eu fiz um adiantamento a fornecedores. Fornecedores é passivo. Então, adiantamento a fornecedores é o contrário, ativo, já expliquei. Beleza? Então, com isso, eu já poderia eliminar as letras C, D
tá? Tá certo? Beleza, Felipe. Pronto. Tranquilo, entendi. E aí, pessoal, como ele fez um adiantamento a fornecedores, é um direito que ele tem de receber essas mercadorias. Então, não é contas a receber, porque contas a receber está ligado a créditos, vendas. Então, o gabarito é letra A, tá certo? Quando ocorrer esse adiantamento, ele vai ficar registrado em estoques, porque quando as mercadorias forem entregues, ele vai debitar estoques e creditar adiantamento a fornecedores, tá certo? Então, quando o adiantamento se referir, pessoal, a matérias-primas, material de embalagens, tá certo? Ele vai ficar aí, ou insumos, ou material de uso em consumo, ou materiais para revenda. Esse adiantamento a fornecedores, ele vai ficar no grupo de estoques, no ativo, tá certo? Nós temos grupos, subgrupos, contas e subcontas. Se o adiantamento for feito para aquisição de bens fixos, aí, na verdade, ele vai ficar no subclassificado, né? No imobilizado. Beleza, pessoal? Então, essa classificação em conta específica de estoque será feita quando a empresa possui controle permanente de estoque. Ou seja, aqui há um controle permanente. Ele utiliza o inventário permanente para que ocorra um maior controle. Beleza? Caso contrário, ou seja, quando o controle de estoque for feito de forma periódica, o adiantamento será classificado no ativo circulante em conta específica. Então, muito aluno acabou errando essa questão por causa dessa pegadinha, tá? Mas, em tese, quando há adiantamento a fornecedores, que a empresa vai receber mercadoria no futuro, ele vai registrar aí no grupo de estoques. Beleza? Gabarito, letra A. Tá certo? Tranquilidade. Vamos para a próxima. Opa! Questão aí de classificação. Questão trabalhosa, mas que vocês não podem errar. Então, vamos lá. Questão de contabilidade do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco 2017. Nós temos várias contas. E aí, pessoal, ele pergunta, vamos ver o que é que ele quer, né? Considerando que a tabela precedente mostra as contas que compõem o balanço patrimonial de uma determinada sociedade empresarial, assinale a opção correta. Aí ele pergunta, ó, se tem contas do ativo realizável a longo prazo, se tem conta do patrimônio líquido, qual o saldo, ativo circulante, investimento e passivo circulante. Então, o primeiro passo vai ser nós classificarmos as contas, tá certo? Se é circulante, não circulante, e se não circulante, qual o tipo que é. Então, participação societária em empresas coligadas, pessoal, ó, é ativo não circulante, investimento, tá certo? Marcas e patentes é ativo não circulante, intangível. Não vou nem colocar agora. Quando for intangível, imobilizado, investimento realizável a longo prazo, você sabe que é ativo não circulante. Bancos conta movimento, ativo circulante. Empréstimos a sócio. Opa, a empresa está emprestando a sócio. Ele não fala com a atividade dela, é um negócio não usual, é ativo não circulante, realizável a longo prazo. Capital social, PL. Depreciação acumulada, retificadora do imobilizado. Estoque de mercadoria mantido para venda, ativo circulante. Tá certo, pessoal? Fornecedores, passivo circulante. Se não mencionou o prazo, é de curto prazo. Veículos, imobilizado. Ações e tesouraria, retificadora, investimento. Salários a pagar, passivo circulante, como não tem um prazo, é de curto prazo. E contribuições a recolher, passivo circulante. Tá certo? Então, primeira pergunta, ele diz, entre as contas apresentadas, nenhuma pertence ao grupo do ativo realizável a longo prazo. Opa! Ó, empréstimo a sócio é ativo realizável a longo prazo. Tá certo? Então, está errado. Beleza? Felipe, o PL é inferior a 450 mil? Então, vamos lá somar, pessoal. Ó, vamos somar aqui o valor do... Vou colocar aqui, ó, o valor do PL. Tá certo? Então, tem alguma conta aqui, ó, nós vamos ter
350 menos 18, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. 350, vamos lá. 350. Aqui eu vou colocar o 18 porque é retificadora, beleza? Aí nós vamos ter 44.500. 44.500 e 55 mil. Pronto. Vamos somar isso daqui, ó. 0, 0, 5, tá? 4 e 5, 9. 5 e 4, 9 e 5, 14. Fica o 4, vai o 1. 449.500. Só que eu vou diminuir menos 18 mil. Tá certo? Então, menos 18 mil, eu vou ter aqui 500. 9 menos 8, 1. 4 menos 1, 3. 4, fica 4. Então, 431.500. Tá, pessoal? Ele é inferior a 450? Sim. Então, o gabarito é letra B. Tá certo? Já encontramos a resposta. Vamos encontrar o ativo circulante. Ó, deixa eu colocar aqui o ativo circulante. Então, ativo circulante, eu vou ter 7.500 mais 60. Então, vamos ter aqui 7.500 mais 60 mil, tá certo? Mais 20 mais 8. Mais 20 mais 8. Somando, nós vamos ter o quê? 0, 0, soma, fica o 5. 7, 8, 15, fica o 5, vai o 1. 6 e 2, 8 e 1, 9. Então, ficou em 95.500, tá? Então, ele disse que o ativo circulante era de 133. Falso. 95.500. Pergunta, o grupo de investimento pertencente ao ativo não circulante é superior a 650? Aí, vamos lá, ó. Ativo não circulante, investimentos. Nós vamos ter 230 mil. Nós vamos ter 230 mil mais 250 mais 75 mais 50. Mais 250 mais 75 mais 50. Tá certo? Então, somando isso daí, ó, vai ter 5, 3 e 7, 10. E 10, 20, fica o 0 e vai o 2. 2 mais 4, 605 mil. 605 mil, pessoal, é inferior. Então, gabarito também errado. E por último, o PC, passivo circulante, de 360. Vamos lá ver o PC. Então, o PC, nós vamos ter aqui, ó, 133 mais 150 mais 65. Então, 133 mais 150 mais 65. Tá? Somando isso daqui, ó, vai ficar 0. 3 e 5, 8. 3 e 5, 8. Com 6, 14, vai 1. Tá? 348 mil. Então, não é superior, é inferior. Então, confirmamos o nosso gabarito, letra B, né, de bola, né? Gosta de bater uma bolinha aí. Tá certo, pessoal? Pronto, Felipe. Perfeito. Vamos, então, para a próxima. Ele diz, o balanço patrimonial é dividido em ativo e passivo, cujos totais são sempre iguais. Perfeito. Né? O ativo total é igual ao passivo total, que aí considera o patrimônio líquido. O primeiro é constituído de bens e créditos, tá certo? O segundo, pelo passivo exigível, que representa as dívidas com terceiros, tá? Os créditos aqui que ele fala, pessoal,
é os direitos. O passivo exigível, dívida com terceiro, e pelo patrimônio líquido. Pessoal, essa questão é polêmica, tá? Mas de acordo com a lei 6.404, isso daqui está o quê? Está correto. Se fosse de acordo com os pronunciamentos contábeis, tá? O patrimônio líquido é um grupo distinto. Então, na verdade, tome muito cuidado quando ocorrer questões assim. E aí a gente sempre tem que estar ligado no edital, porque geralmente o edital, ele vem mais ligado à lei 6.404 ou aos pronunciamentos contábeis. Provavelmente, esse edital tenha vindo mais ligado à lei 6.404, ele previa isso e ele trouxe os conhecimentos desse pronunciamento. Beleza? Então, tenho certeza que ficou tudo bem claro. Colocamos aí de forma detalhada e concluímos mais um bloco de questões. E voltamos em instantes para responder mais questões para vocês.